Ídolos se criam em jogos grandes. Hoje nasceu mais um ídolo para a torcida corintiana. Nasceu sim. E é de novo no gol. Meu nome é Guilherme Cunha, este é o canal do Guia F. Cunha. Antes da gente prosseguir com o vídeo, já vou falar para você se inscrever no canal, hein? Deixar o seu like no vídeo. Estamos crescendo, tá bonita a coisa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo. Quando tem vídeo, você já tem notificação e você já vê o vídeo, acabou, dá o like, fechou. Aí você pode ver o vídeo de novo se você quiser também. Mas hoje o assunto é bom. Hoje o assunto é bom. E tem que ser, né? Tem que falar dessa final. Que jogo que foi Palmeiras... O segundo tempo, né? O segundo tempo de Corinthians e Palmeiras foi muito bom. O primeiro tempo foi fantástico. Pelo amor de Deus. Mas, sim, vamos contar um pouquinho dessa história desse jogo. Depois de uma vitória que para muita gente foi surpreendente lá no Allianz Parque, Corinthians voltou corajoso para sacramentar o título na sua casa. E assim aconteceu. Palmeiras tentou de todos os jeitos. Mas eu vou detalhar uns erros que podem ter custado o jogo aqui nesse vídeo também para vocês. Palmeiras, vamos começar falando do Palmeiras, né? O vice-campeão. Por quê? É muita pressão você perder um jogo de final na sua casa, ainda mais o primeiro jogo. E o Palmeiras estava acostumado sempre a decidir no Allianz. Isso no ano passado. No ano passado perdeu para o Santos, lá na Vila Belmiro. Perdeu por 1-0, jogando mal também. E saiu o segundo jogo conseguiu matar 2-0. Contra o Água Santa também a mesma coisa, em 2023. Perdeu o primeiro jogo lá na Arena Barueri, com o mando da equipe do Água Santa. No Allianz chegou, goleou, fechou o caixão. Só que esse ano o Palmeiras teve que correr atrás do prejuízo. E vou falar para vocês, jogar o primeiro jogo no Allianz acabou com o time do Palmeiras. Porque o jogo lá foi muito abaixo. Muito abaixo. Primeiro tempo, grandes chances. Bola tirada em cima da linha da zaga do Corinthians. Pressão do Palmeiras o tempo inteiro, mas o gol não saía. No segundo tempo, o Corinthians foi muito superior. Conseguiu o gol, depois de uma grande jogada do Memphis, um passe perfeito do Memphis, gol do Yuri Alberto. E aí foi para a Neoquímica Arena com muita pressão, e a gente sabe como é jogar com pressão na Neoquímica, né? Por quê? A torcida do Corinthians jogou os 90 minutos junto com o time. Gritou, fez festa, depois teve confusão, jogou sinalizador no campo. É que a gente também torce pelo espetáculo, mas quando tem essa tretinha, a gente gosta também. Não vou ser hipócrita aqui, não vou ser hipócrita. A gente gosta. A rivalidade é sempre boa, ainda mais como um clássico como o Palmeiras e Corinthians, né? Como é o derby. Mas o Palmeiras se perdeu totalmente nesse jogo. Se perdeu totalmente. É só a gente lembrar do primeiro tempo, também no segundo. Muitas vezes o Palmeiras tentou pressionar o Corinthians, tentou ir atrás do gol de empate a qualquer minuto, ainda mais no segundo tempo. Depois dos 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tentou tomar o controle do jogo, foi pro ataque, foi para cima, o abafa, mas o gol não saía. Parava no Hugo. Parava numa jogada que o Estevão não conseguia sair. O Estevão pegava a bola, muitas vezes o ataque do Palmeiras recebia as bolas de costas, porque não chegava com qualidade. Você vê que o meio-campo do Palmeiras estava entregue. Por quê? Porque o esquema defensivo do Corinthians, que a gente vai falar mais daqui a pouco, foi primordial para essa partida. Primordial. As variações dentro do mesmo esquema do Ramon Dias foram primordiais. Ele conseguiu ler o jogo muito bem para neutralizar esse ataque do Palmeiras. Deixar desconfortável o Emiliano Martinez, deixar desconfortável o Aníbal Moreno, fazer a partida apagadíssima, como fez o Facundo Torres. O Vitor Roque não conseguiu ter uma bola de qualidade. Quando chegou a bola no ataque, ele chegou de costas. Muitas vezes o Félix Torres já estava ali, o Gustavo Henrique já estava ali, o Mateuzinho já estava ali. Foi um jogo defensivo muito bom da equipe do Corinthians, mas vamos continuar falando do Palmeiras. Muitas vezes você via pelo lado direito do ataque o Estevão tendo que dominar a bola, já com o Gustavo Henrique nas costas dele, o Angellieri, que fez uma grande partida hoje. Que partida fez o Angellieri, viu? Que partida, que achado do Corinthians foi o Angellieri. Jogou demais, anulou o Estevão. Mas muitas vezes eu não vou colocar todo o crédito, né, toda a culpa nas costas do Estevão, porque ele não tinha com quem jogar.
Você percebia que faltava opções para ele no ataque. Muitas vezes a bola ia para a linha de fundo, ele não conseguia escanteio, às vezes roubava a bola, às vezes tinha a bola roubada. O Mike parou também nessa pressão, né? Porque o Corinthians fazia assim, pegava a bola o Estevão na direita, o Mike tentava fazer a ultrapassagem, não tinha como passar. Por quê? Porque já estava feito um círculo de defensores do Corinthians em cima do Estevão e não tinha o que ele fazer, não tinha como ele soltar a bola. O Mike também pecou muito nessas ultrapassagens, deixou muitas vezes o Estevão sozinho, mesmo quando não tinha, né, esse cercado de jogadores do Corinthians, o Mike não conseguia fazer essa ultrapassagem. Isso mostra que o Palmeiras tem uma dificuldade gigantesca na lateral direita. Por quê? Marcos Rocha machucado. Mesmo assim, um jogador muito experiente, renovou o contrato agora, é um dos líderes do elenco, mas a gente sabe que fisicamente ele não aguenta, tanto por causa da idade. É normal. O Giai, muito jovem, contratado lá da Argentina, muito jovem, e também não mostrou a que veio ainda. E o Mike a gente sabe que tem qualidade na parte ofensiva, mas muitas vezes é nulo no jogo. Nulo no jogo, como foi hoje, inclusive. Então, a lateral direita do Palmeiras começa a se tornar um dos setores mais problemáticos do elenco. Sabe que o elenco do Palmeiras é muito bom, desde o goleiro até o atacante. Mas a lateral direita, até hoje, não se encontrou. Falar também do meio de campo, por quê? O Emiliano Martinez não teve liberdade hoje para sair jogando. Ele que a gente sabe que tem qualidade para fazer essa saída no passe, para ser esse segundo volante, esse segundo homem de meio campo. Mas hoje não teve respiro. Muitas vezes o Palmeiras fazia o quê? Pegava a bola no meio de campo e lançava nos pontas. Lançava no Estevão, lançava no Facundo Torres. E nessa a defesa do Corinthians já matava. Porque o meio de campo ficava congestionado por conta da superioridade numérica que ficava ali. Por que a superioridade numérica? Muitas vezes você via Emiliano Martinez e Aníbal Moreno fazendo a saída. O Veiga, congestionado, não conseguia fazer essa transição do ataque, né? A gente via ele perto do Vitor Roque, mas também para pegar a bola nos volantes. Não tinha como, por quê? Porque já tinha Carrijo ali, já tinha Ranieri e já tinha Martinez. E a gente sabe como esses três jogadores são muito bons na função tanto de atacar, como tem qualidade na chegada no ataque, que é o caso do Carrijo, mas também na parte defensiva, porque são jogadores que vão e voltam a todo tempo. E nisso o Palmeiras se perdeu. O Palmeiras se perdeu totalmente. Tentava lançar o Facundo, Mateuzinho já estava ali. Tentava lançar o Estevão dominava. Cortava para dentro, não tinha ultrapassagem do Mike. Matou o ataque do Palmeiras. Não tinha como fazer essa bola chegar com qualidade no ataque. E como eu falei, muitas vezes essa bola vinha nas costas. Nisso já vinha a pressão do Corinthians e matava totalmente o meio de campo. A criatividade, né? A gente sabe que o meio de campo do Palmeiras é muito criativo. Tem qualidade. Só que não conseguiu jogar com essa pressão. Não conseguiu jogar com a pressão dos defensores do Corinthians. A linha que muitas vezes era baixa, né? A gente viu os zagueiros, né, no bloco mais baixo, mas os laterais conseguiam fazer essa subida para pressionar os atacantes, os pontos da equipe do Palmeiras. O Mateuzinho foi muito bem nisso, muito bem, e ele anulou também o Facundo Torres. Anulou. O Piquerez conseguia fazer essa ultrapassagem, muitas vezes pegava a bola um pouquinho mais para trás do Facundo mesmo, e para lançar. Ele fez um jogo até interessante, porque o Piquerez também tem muita qualidade, né? O Piquerez para o Mike é uma diferença muito grande. O Piquerez tem muita qualidade. Eu gosto muito do Piquerez. Só que mesmo assim, não conseguia fazer essa bola chegar no ataque. A defesa do Corinthians travava, os cruzamentos eram facilmente cortados pelo Gustavo Henrique e também pelo Félix Torres, que depois, o segundo tempo dele foi pavoroso. O final de jogo do Félix Torres, tanto que culminou com a expulsão dele e também com aquele pênalti. Vou falar para vocês, a gente vai discutir ainda. Quando fala do Corinthians, a gente vai falar de tudo, até do pênalti. Mas não conseguia. A gente viu que o Palmeiras não tinha alternativas no ataque. A defesa jogou bem. Eu acho que Mikael e o Murilo jogaram bem sim. O Mikael, a gente percebe a qualidade dele na hora da saída, muitos passes quebrando linhas, mas
não tem muito o que fazer se a bola não chega no ataque. Vitor Roque fez uma partida que nem acho que ele tenha sido horrível por si só, mas porque a bola pouco chegou, mas quando chegou ele também não conseguiu. Teve aquela bola no segundo tempo que ele foi achado em velocidade, ele podia ter chutado com a perna esquerda, tentou chutar com a direita, perdeu a passada total, tiro de meta. E mais uma vez o ataque do Palmeiras é ineficiente. Veiga fez uma partida apagadíssima para mim também. Apagadíssima. Não gostei da partida do Veiga. E quando ele teve a oportunidade de decidir o pênalti, parou no Hugo. Parou no Hugo Souza. E agora que a gente falou do Palmeiras, vamos falar da parte do Corinthians. Inclusive, do Palmeiras, só um adendo. O que vai ser desse ano do Palmeiras? Olha, o time regrediu do ano passado. O time regrediu. As contratações ainda não mostraram a que veio, poucas contratações mostraram a que veio. O Felipe Anderson, que entrou também no segundo tempo, totalmente fora de ritmo, entrou muito mal, mas também pouquíssimo tempo, mas conseguiu errar tudo que ele tentou. E aí depois, no desespero, o Abel começou a atacar o Tales, jogou o Tales, tirando o Piquerez. O meio de campo do Palmeiras começou a ter um pouquinho mais de fluidez quando entrou o Richard Rios na vaga do Emiliano Martinez. Achei que ele conseguiu dar um respiro para esse meio de campo do Palmeiras. E aí depois tentou o Flaco Lopes no lugar do Mike, mas aí a gente já sabia que era tarde demais. Palmeiras irreconhecível, eu digo que foi irreconhecível esse Palmeiras. E vamos ver como vai ser no restante do ano. É que assim, estadual, a gente sabe que não pode ser um reflexo para o ano inteiro. Mas expõe certos problemas. E vamos ver como o Palmeiras vai tratar esses problemas no decorrer do ano. Pode ganhar tudo depois. E eu posso ficar aqui com o cara de trouxa depois para dar os parabéns pro Palmeiras. Mas no Paulista mostraram muitos problemas. Agora falar do campeão. Falar do Corinthians. Que partida defensiva do Corinthians, viu? Muita gente fala da questão do soube sofrer, né? Só que eu nem acho que o Corinthians sofreu. Eu acho que, assim, no segundo tempo, no final do jogo, existe a pressão, porque o adversário vem, é chuveirinho, tudo mais. Só que o Corinthians tem uma solidez, o trabalho do Ramon Dias, mesmo que a gente pode falar, foi eliminado da Libertadores, tomando um vareio de bola do Barcelona de Guayaquil, depois fez 2-0 na Neoquímica Arena, mas não conseguiu reverter. Só que eu não consigo criticar tanto o trabalho do Ramon Dias. Sou muito fã do técnico argentino, gosto muito o estilo. Desde que ele chegou ao Corinthians, você via algo diferente. Ainda mais com as contratações que vieram no segundo semestre do ano passado, o Corinthians mudou da água para o vinho. E é um time competitivo. Pode não ter o elenco estrelado, pode não ter um elenco longo, de jogadores de várias opções para o meio de campo, talvez, para a zaga. Só que é competitivo. Esse time sabe brigar. Esse time... o meio de campo do Corinthians eu acho que é uma barbaridade. Sério. A tática, né? O comportamento tático do Corinthians, né? Com esses 3 jogadores atrás do Garro. O Garro também, que quando precisa, ele é um jogador acima da média. O Carrijo joga muito. O Ranieri também fez uma partida muito segura. O Martinez dispensa comentários. O Martinez é outro jogador que eu gosto demais. O Corinthians, mais uma vez, mostra que pode surpreender muita gente. Esse time em mata-matas, olha, pode surpreender muito. Pode chegar muito longe numa Copa do Brasil, como já chegou em Sul-Americana, vai disputar de novo a Sul-Americana, e vamos ver nos pontos corridos, né, no Campeonato Brasileiro, se vai aguentar. Mas para mim o Corinthians tem totais condições de se classificar para a Libertadores como se classificou no Campeonato passado, e sem tomar os sustos que tomou no primeiro semestre. Porque o elenco é muito melhor hoje. Não briga para não cair, e não tem chance, para mim, do Corinthians ficar na parte de baixo da tabela ou figurar na parte de baixo da tabela em algum momento do campeonato. É muito difícil, porque é um time com uma base muito sólida.
Falar do Yuri Alberto. Depois estava aos prantos, quando foi substituído lá na beira do gramado. Criticadíssimo já pela torcida do Corinthians, não só pela torcida do Corinthians, pelo Brasil inteiro também, né? Jogador da base do Santos, que foi pro Inter, estourou, foi pra Europa, bateu, voltou, e no Corinthians começou muito mal. Depois, com o Ramon, esse cara deu uma guinada e tá muito bem. É um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Gol do título, gol de centroavante, recebe a bola na frente, tira do goleiro, mata, faz o gol, acabou. Que jogador é o Yuri Alberto hoje? 2025 do Yuri Alberto começou muito bem. E olha, eu não acho um exagero gigantesco cogitar o Yuri Alberto na seleção brasileira. Como ele já foi convocado, né? Já foi convocado. Não acho absurdos, não acho absurdos. É um jogador que está num momento muito bom e a gente sabe que a seleção brasileira é isso, é momento. Memphis Depay, como fala do Memphis. Subiu na bola, meu Deus do céu. Cuidado, gente, cuidado com isso. Porque depois, se perdesse, isso ia virar meme pelos próximos 15 anos. É muito complicado. A gente gosta, né, da provocação, de tudo mais, do futebol, que nem era antigamente. Só que essa questão de subir em cima da bola, rapaz, cuidado. Em 2023, o Soteldo subiu em cima da bola contra o Vasco, o Santos acabou rebaixado. Então, calma, gente, calma. É engraçado, mas ele é muito experiente, né? A gente percebe que o Memphis é muito experiente. Ele tirou a cabeça dos zagueiros do Palmeiras. A defesa do Palmeiras não soube o que fazer com o Memphis. Depois catimbando. E fez um jogo muito bom também. No primeiro jogo, eu achei ele uma partida apagada, só que ele deu assistência pro gol depois. Depois ele deu passe pro gol. Hoje, eu já achei uma atuação boa dele no ataque, quando precisou. Muitas vezes, quando fechava aquela segunda linha de 4, né, quando o Corinthians marcava no 4-4-2 e passava para a esquerda, também muito bem, indo da esquerda para dentro. É um jogador que precisa estar no elenco do Corinthians e já é muito identificado com a torcida do Corinthians. Meio de campo, eu podia ficar aqui mais meia hora falando do meio de campo do Corinthians. Rodrigo Garro não foi muito acionado também, até porque o Corinthians passou muito tempo na parte defensiva. Mas também a gente sabe qual é um jogador que tem muita qualidade. Carrídio, como eu já falei, que jogador, muito bom jogador, vai e volta, 50 pulmões. A gente sabia que ele ia ser substituído por causa da data FIFA, que ele jogou pela seleção peruana, só que mesmo assim ele entrega uma partida muito segura. É incrível como ele sempre foi ponta, sempre foi um jogador de ataque, só que no Corinthians ele achou como esse jogador, esse terceiro homem de meio campo, como não um meia de fato, né? Mas esse cara que consegue ir e voltar, o box to box, né? Ir e voltar muito bem. E é um jogador que encaixou perfeitamente no sistema do Corinthians, perfeitamente. Ranieri muitas vezes voltava, fazia um terceiro zagueiro, né? O Corinthians, quando marcava com 3 atrás, fazia até uma linha de 5 em alguns momentos. Ranieri é um volante de muita qualidade, destruidor, mas que consegue ter qualidade na saída, né? Com a bola no pé. E também o Martinez, que depois foi expulso, deu um tapa na cara. Eu não lembro de quem foi o tapa na cara, só sei que ele deu um tapa na cara de alguém e saiu expulso depois de ter sido substituído. Antes ele tinha sido substituído pelo Charles e depois acabou sendo expulso quando já estava no banco de reservas, né? Mas o Martinez também é um dos pilares desse time do Corinthians, juntamente com o Carrídio. São dois jogadores que, para mim, não podem sair de jeito nenhum desse meio de campo, que são muito importantes. O Martinez consegue sair muito bem para o jogo, mas quando precisa dele como primeiro volante, muitas vezes fez isso, né? Que o Ranieri saía, recuava o Martinez, jogava com Bidon e Carrídio, e conseguia também essa qualidade na saída, porque é um jogador que tem um passe muito bom, mas também tem o poder de destruição. Linha de defesa, Mateuzinho, grande partida, anulou o Facundo Torres. Não se criou o ponto uruguaio, muitas vezes foi um lateral criticado pela parte defensiva, só que nesse ano ele tem sido
muito bom. Ele evoluiu demais na parte defensiva, evoluiu demais. É um dos líderes em desarme, inclusive, no Campeonato Paulista. Um jogador de muita qualidade. E quando precisa aparecer no ataque, aparece. Só que hoje foi mais efetivo na defesa. Fazia essa marcação-pressão em cima do Facundo, como eu falei no início do vídeo, e conseguia roubar a bola, conseguia ter solidez. Muito bom o jogo do Mateuzinho. Félix Torres, ele é um zagueiro inconstante, né? A gente já percebe. É um zagueiro de seleção, inclusive, seleção equatoriana, jogou Copa do Mundo pela seleção do Equador. Quando eu estava no León, era tratado como uma grande joia. Só que até hoje não convenceu, né, pela equipe do Corinthians. Um carrinho totalmente infantil, o lance do pênalti, que eu vou falar para vocês. Eu achei pênalti, pegou um ângulo da câmera que estava na linha, que estava um pouquinho para dentro da linha, e só isso eu achei que foi suficiente para ser pênalti. Mas para que um carrinho desse dentro da área? Eu entendo que ele ia perder na corrida para o Vitor Roque, só que muito, como é que eu posso dizer? Foi pouquíssimo cuidadoso, né? Pouquíssimo cuidadoso, acabou fazendo pênalti. Eu achei que era para amarelo, tá? Que foi um carrinho, obviamente, ele teria que ter sido expulso ali. Demorou ainda, teve a jogada do escanteio, um lateral, que a bola foi no Vitor Roque, ele fez a falta no Vitor Roque, aí sim ele tomou o amarelo e foi expulso. Mas o Candanção muitas vezes faltou controle no jogo, inclusive nesse cartão para o Félix Torres, que teria que ter saído mais cedo, não aconteceu. Gustavo Henrique se encontrou como zagueiro titular da equipe do Corinthians, não sai mais do time, também não sai mais do time, eu acho que é o principal zagueiro da equipe do Corinthians. Não falei do Everton, né, do Palmeiras, mas vou falar depois. Quando eu for falar dos goleiros, eu vou falar dos dois. O Gustavo Henrique se achou como titular do Corinthians e eu acho que ele não sai. Foi muito bem hoje também, o zagueiro da bola aérea, muito seguro na bola aérea hoje, muito seguro. O que ele não foi, né, na partida contra o Barcelona de Guayaquil, ele está evoluindo. No primeiro jogo ele já tinha ido muito bem, e agora nesse segundo continua essa crescente no time do Corinthians. Andilieri, para mim, o melhor jogador da defesa. Que contratação foi esse lateral? Jogou demais, anulou o Estevão. Muitas vezes o Estevão até conseguia esse 1 contra 1, só que o Andilieri estava ali. Tentava sair pela linha de fundo, o Estevão cortava para dentro, o Andilieri estava ali. Que partida, que contratação, e já se credencia como um dos melhores laterais do Brasil. Viu? Gosto demais do Andilieri. O argentino joga muito. E o Hugo Souza, como eu falei, né? Ídolos se criam em jogos grandes. Em times grandes também, mas em jogos grandes. Mais uma vez, o Hugo cresceu mais do que ele já é grande, né? Passou quase dos 2 metros de altura. Ele ficou gigante. O Hugo Souza, uma história incrível de superação. Ele no Flamengo, a gente lembra que era tratado como uma grande promessa, oscilou como todo jovem, acabou emprestado para Portugal, foi jogar no Chaves, especulado no Santos, acabou indo para o Corinthians, e desde que ele chegou no Corinthians é uma constância absurda. É um goleiro de seleção brasileira. O goleiro bom, ele aparece em jogos grandes. O Hugo apareceu em mais um jogo grande. Já tinha decidido Sul-Americano no ano passado, nas semifinais, nas quartas de finais, nos pênaltis, aparece de novo. Apareceu contra os Estudiantes, aparece de novo. Hugo Souza, grande jogador. Como consegue crescer, ainda mais numa disputa por pênaltis, mesmo que não tenha sido disputa, né? Foi uma cobrança de pênalti, né? Do Rafael Veiga. Como cresce Hugo Souza, como é um jogador essencial para o Corinthians hoje. Para mim, se você tira o Hugo Souza, você mata o time do Corinthians completamente. Porque é um goleiro que, além de ter personalidade, é um grande líder e passa uma segurança absurda para o gol do Corinthians. O Hugo Souza é um jogador que nasceu para jogar no Corinthians. Grande jogador. Que goleiro. E merece, sim, ser especulado na seleção brasileira. Tem problema de goleiro? O Alisson tá machucado? Ederson não pode jogar? Hugo Souza. Ele já tinha que ter sido convocado agora. Foi o Everton no lugar. Não acho que tenha sido ruim. O Everton é bom. Foi bem hoje também, inclusive. Hein? O Everton, quando precisou, estava ali. Precisou salvar umas 2 bolas ali do ataque do Corinthians e ele conseguiu. É um grande goleiro. Outro que aparece em jogos grandes. Mas o Hugo Souza hoje tomou
conta da partida, melhor em campo merecidamente, e para mim um dos maiores personagens desse título da equipe do Corinthians. É incrível como o Hugo Souza é um grande goleiro. É isso, balamos esse jogo. Falar da arbitragem também, o Cananção não gostei, viu? Não gostei. Muitas vezes perdeu o controle do jogo e pelo fato de ter demorado ali a expulsão do Félix Torres, sim, o Cananção a gente sabe que é um árbitro que tem problemas. Mas é isso. Falamos aqui 25 minutos sobre essa grande final. Vamos ver o que espera dos dois times no restante do ano, mas o Paulista acabou o Paulista 2025, Corinthians campeão. E antes de acabar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, e esse vídeo vai sair hoje ainda, são 00:53, né, no horário do Brasil, mas vai sair hoje ainda, e amanhã tem vídeo de novo. Espero você amanhã, sexta-feira, já sabe, marca na sua agenda. E é isso, muito obrigado, nos vemos amanhã, hein? Não perca o vídeo de amanhã, que tá imperdível, e de segunda-feira eu vou falar amanhã.